Olá! Na aula de hoje, vamos continuar abordando a história desta fascinante ciência que é a nutrição mineral de plantas. Assim, vamos enfocar os fatos e personagens que marcaram o século XIX. Este período foi caracterizado por grandes transformações. Já nas primeiras décadas, tivemos a consolidação da Revolução Industrial, com a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho de máquinas, o uso racional da água e da energia a vapor e a substituição da madeira e outros combustíveis pelo carvão. A ciência também se consolidou como uma importante ferramenta de transformação social, deixando para trás os séculos de ignorância e de obscurantismo. Em 1859, Charles Darwin publica A Origem das Espécies, uma obra que mudaria para sempre a forma como vemos o mundo. Na microbiologia, destacamos os trabalhos de Louis Pasteur e Robert Koch, com a descoberta dos processos da fermentação e o estabelecimento da teoria da origem microbiana das doenças. Na nutrição de plantas, foi também uma era de ouro, com a descoberta dos elementos essenciais e suas fontes, o nascimento da indústria de fertilizantes químicos e o cultivo de plantas em soluções nutritivas. O primeiro grande nome que destacamos neste século é o do químico e botânico suíço Nicolas Théodore de Saussure. Seu nascimento ocorreu no século XVIII, mas suas primeiras contribuições começaram a ser lançadas no início do século XIX, com a publicação desta importante obra, Recherches chimiques sur la végétation, em 1804. Nesta obra, ele confirmou as descobertas do Senebier, consolidando o conceito de fotossíntese nas áreas de fisiologia vegetal e nutrição de plantas. Ele mostrou também que o inverso acontecia nas folhas, nas plantas. Elas absorviam oxigênio e liberavam CO2, que é o princípio básico da respiração aeróbia como fonte de energia para as plantas. Ele utilizou com maestria a nova química deixada pelo Lavoisier, fazendo experimentos sobre a absorção de elementos químicos pelas plantas e fazendo observações cuidadosas dos resultados obtidos. Ele mostrou que o solo fornecia apenas uma pequena fração dos nutrientes essenciais para as plantas e que as raízes não se comportavam como um simples filtro, mas possuíam membranas semipermeáveis, permitindo a seletividade na absorção de solutos. Inclusive, ele mostrou que, devido a essas membranas, a água era absorvida mais rapidamente do que os sais.
Ele mostrou a absorção diferencial de elementos pelas plantas e a inconstância da composição química no tecido vegetal, que variava de acordo com o tipo de solo e a idade das plantas. Ele foi um dos primeiros que falou que o carbono das plantas era originário da atmosfera, uma opinião bastante contestada pelos seus contemporâneos, mas que foi comprovada posteriormente em meados do século. Ele também foi o primeiro que mostrou a essencialidade de elementos químicos, estabelecendo carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio como elementos essenciais. Um outro cientista deste período, que destacamos também, é o químico britânico Sir Humphry Davy. A conclusão de Saussure de que o carbono das plantas era originado do ar atmosférico foi altamente contestada por este cientista. Em sua obra The Elements of Agricultural Chemistry, publicada em 1813, que na verdade é uma obra muito importante para a agricultura inglesa do século XIX, ele colocou que a maior parte do carbono das plantas era absorvida pelas raízes da matéria orgânica do solo, e não da atmosfera, como falou o seu contemporâneo, o de Saussure. Ele ficou tão entusiasmado com esta ideia que chegou a sugerir o uso de óleo como um fertilizante, uma vez que este produto é altamente concentrado em carbono. Como veremos adiante, a história se encarregou de mostrar que ele estava equivocado. Um pensador frequentemente esquecido pela história, mas que deixou muitas contribuições que ajudaram a consolidar a nutrição mineral de plantas como ciência, é o botânico alemão Karl Sprengel. Ele reforçou as ideias de Saussure por meio de experimentos que ele montou no campo, mostrando a absorção de nutrientes do solo pelas raízes. Mas para muitos historiadores, a maior contribuição do Sprengel foi ter sido o primeiro a formular uma ideia precisa da lei do mínimo. Em meados do século XIX, ele escreveu que um solo pode ser favorável para o crescimento das plantas em vários aspectos, mas pode também se tornar improdutivo se apenas um alimento das plantas se mostrar deficiente. Ou seja, isto é uma clara definição ou comprovação da lei do mínimo, erroneamente creditada ao seu colega alemão, Justus von Liebig. Como veremos adiante, Liebig apenas ajudou a lapidar a formulação da lei. Inclusive, muitos autores chamam esta lei, com muita justiça, de lei do mínimo de Sprengel-Liebig. Um dos maiores
expoentes na história da nutrição de plantas no século XIX é o químico francês Jean-Baptiste Boussingault. Após diversas expedições de pesquisa pela América do Sul, o Boussingault voltou para a França, onde se estabeleceu no campo e conduziu diversos experimentos, visando encontrar ou definir os fatores que afetavam o crescimento das plantas. Ele empregou cuidadosamente as técnicas deixadas pelo de Saussure, pesando e analisando os insumos que ele colocava em suas parcelas e as colheitas que ele obtinha. Então, como frutos desses experimentos, ele mensurou as quantidades necessárias de vários nutrientes para várias espécies vegetais e a contribuição relativa das fontes desses nutrientes para as plantas, ou seja, de onde eles vinham, se da chuva, do ar ou do solo. Ele tem o mérito também de ter sido o primeiro cientista a apresentar uma evidência sólida deste importante processo que é a fixação do nitrogênio atmosférico. De acordo com os autores Epstein e Bloom, o que levou Boussingault a chegar a esta conclusão foi a descoberta de que o trevo vermelho e a ervilha, quando cultivados em solo sem nitrogênio disponível, apresentaram uma quantidade razoável de nitrogênio no seu tecido vegetal, enquanto que trigo e aveia, que não são leguminosas, cultivados sob as mesmas condições, praticamente não absorveram nitrogênio. Devido aos cuidados com que ele conduzia seus experimentos e a precisão na medição dos parâmetros, ele é considerado por muitos autores como o pai da experimentação de campo. O cientista alemão Justus von Liebig é reconhecido como o principal químico orgânico do século XIX. Embora controverso no seu tempo, a importância histórica do Liebig é inquestionável. Para muitos historiadores, uma das maiores contribuições deste cientista para o avanço da nutrição de plantas foi ter demolido definitivamente o mito do humus, segundo o qual o carbono das plantas é originado da matéria orgânica do solo. Neste sentido, ele contribuiu para comprovar as afirmações de Saussure, feitas no início do século. Através de experimentos, ele mostrou então que o carbono das plantas vem do CO2 da atmosfera por meio do processo fotossintético. Mas ele duvidou do Boussingault sobre a origem do nitrogênio para as leguminosas. Ele não acreditava na fixação do nitrogênio da atmosfera. E para muitos especialistas, ele cometeu
um erro primário ao afirmar que todas as plantas absorvem amônia do ar. Nesse aspecto, ele foi corrigido posteriormente com a descoberta de nódulos em raízes de leguminosas e a comprovação definitiva do processo da fixação biológica do nitrogênio atmosférico. Ele também contribuiu para o aprimoramento da lei do mínimo, que é uma importante ferramenta para o manejo da fertilidade do solo. Lembremos que esta lei foi formulada originalmente pelo seu colega alemão Karl Sprengel. Apesar das polêmicas com seus contemporâneos, as contribuições do Liebig para o avanço da agricultura são monumentais, sendo ele considerado por muitos autores como o pai da química agrícola. Para uma análise crítica da atuação de Liebig e de Boussingault em meados do século XIX, recomendo a leitura das páginas 11 e 12 do livro Nutrição Mineral de Plantas, Princípios e Perspectivas, do Epstein e Bloom. Após os achados do Liebig, muitas novidades foram lançadas no campo da nutrição de plantas. Em 1843, os cientistas britânicos J. B. Lewis e G. H. Gilbert fundaram a hoje famosa Estação Experimental de Rothamsted. Lá, eles iniciaram uma série de experimentos, alguns dos quais geram resultados até hoje. E nos primeiros 12 anos desses experimentos, muitas conclusões importantes foram obtidas. Por exemplo, eles perceberam e concluíram que as plantas requerem fósforo e potássio para o seu crescimento. E que plantas não leguminosas requerem também o suprimento de nitrogênio. Também criaram o primeiro superfosfato da história, estabelecendo as bases para o surgimento da indústria de fertilizantes. Outra conclusão que eles obtiveram foi que os fertilizantes químicos são fundamentais para a manutenção da fertilidade do solo por vários anos. Eles também estabeleceram os efeitos benéficos do pousio no aumento da disponibilidade de nitrogênio para as plantas. Nesse caso, eles perceberam que, se após as colheitas os restos vegetais fossem deixados no campo e o solo descansando por um ano, as produções no ano seguinte eram maiores, devendo-se este fato ao aumento na disponibilidade de nitrogênio para as plantas, devido, é claro, ao processo da decomposição da matéria orgânica. Vejam que este manejo
sugerido há mais de 160 anos, não só é adotado, mas também incentivado na agricultura em todo o mundo. A questão da nutrição nitrogenada das plantas permaneceu indefinida durante boa parte do século XIX. Desde a descoberta da essencialidade do nitrogênio para as plantas no início do século, pelo botânico suíço de Saussure, nada de novo surgiu neste campo de estudos até 1850, quando o cientista francês Jean-Baptiste Boussingault afirmou que as leguminosas obtêm nitrogênio da atmosfera. Essa conclusão, contudo, embora coerente, não foi aceita de forma unânime pela comunidade científica. Um grande marco na explicação da nutrição nitrogenada das plantas foi a descoberta do processo da nitrificação, feita em 1878 pelos microbiologistas franceses Theodore Schlesinger e Alfred Muntz. Eles desenvolveram experimentos de purificação de água de esgoto, passando através de filtros de areia e calcário. E ao final desses experimentos, eles observaram que a amônia presente no composto foi transformada em nitrato e que isso se devia à ação bacteriana. Estava descoberto o processo da nitrificação. Alguns anos depois, o cientista britânico Robert Warrington aplicou esses conhecimentos para explicar a nitrificação em condições de solo. Ao final de suas pesquisas, ele concluiu que a nitrificação no solo era um processo de duas etapas. Primeiramente, a amônia é transformada em nitrito e, na sequência, o nitrito é transformado em nitrato. Ele afirmou que esses processos que compõem a nitrificação são processos estritamente microbianos, mais especificamente processos bacterianos. Mas ele não conseguiu isolar as bactérias presentes no solo responsáveis pela nitrificação. Nós devemos esse feito ao grande microbiologista russo Sergei Vinogradsky, que finalmente conseguiu isolar as bactérias nitrificantes no final do século. Ele fez isso através de meios de cultura específicos para bactérias desenvolvidos por ele e mostrou que essas bactérias utilizavam a energia resultante da oxidação da amônia a nitrato para fixar o CO2 da atmosfera. Então, um processo de grande importância no solo, porque o nitrato formado e a nitrificação é um passo crucial para explicar o ciclo do nitrogênio. E também porque o nitrato é uma das principais formas de nitrogênio absorvidas pelas plantas. Em 1886, os
alemães Hellriegel e Wilfart observaram que plantas leguminosas formavam nódulos em suas raízes, concluindo que nessas estruturas ocorria a fixação do nitrogênio atmosférico. Mas eles não conseguiram explicar o que estava acontecendo dentro desses nódulos. Isto nós devemos ao grande microbiologista holandês Martinus Beijerinck, que em 1888 isolou as bactérias presentes nos nódulos das plantas leguminosas. E ele chamou essas bactérias de Bacillus radicicula, hoje denominadas Rhizobium leguminosarum. Com todas essas descobertas, tanto da nitrificação quanto da fixação biológica do nitrogênio, estava elucidado, de modo geral, o processo de aquisição de nitrogênio pelas plantas. Mas muitas coisas ainda foram aprimoradas, descobertas com o decorrer dos anos neste campo. Com isto, nós concluímos esta aula. Eu quero dizer para vocês que nós fizemos uma verdadeira imersão no século XIX para mostrar os feitos de cientistas geniais. Eu acredito na tese de que, ao longo da história, alguns poucos iluminados têm levado a humanidade nas costas. Eu tenho certeza que os cientistas relatados nesta aula se enquadram neste perfil. E para fazer a aula, nós utilizamos duas ótimas publicações. Este livro, Nutrição Mineral de Plantas, que eu já comentei nesta aula e eu venho falando sobre ele em várias aulas do meu canal, do Epstein e Bloom, um ótimo livro sobre nutrição de plantas. E este outro, Soil Fertility and Fertilizers, do Tisdale e colaboradores, que é um clássico na fertilidade do solo e nutrição de plantas. Era isso que eu tinha para hoje. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!